A segurança privada pegou no Brasil. Hoje existem no país 5 agentes particulares para cada um policial nas ruas. Os dados são do relatório de segurança cidadã nas Américas em 2011, que é lançado hoje pela Organização dos Estados Americanos em Washington. A expansão da segurança particular é global, mas foi mais intensa nas Américas. Em busca de proteção, empresários contratam segurança privada para cuidar das lojas e escritórios. Muitos estendem a proteção para as ruas próximas ao negócio. E não para por aí. Tem muita gente que contrata a segurança privada em parceria com os vizinhos para evitar roubos e furtos em residências. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs agora para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí no Japão pela Record Internacional. Muito obrigado por acompanhar o programa. E olha, o medo de ser alvo de assaltos faz com que muita gente invista em segurança privada. E há diferentes formas para se prevenir de ladrões. 1,78 m, 30 centímetros de bíceps, 20 anos de experiência na polícia. Esses atributos e a confiança dos lojistas fizeram de Ed Wilson o xerife nesta rua da Zona Norte de São Paulo. Aquela massa daquele homem tão forte, acho que dá uma presença tão boa. Aqui não tem câmera, alarme, nem vigia uniformizado. Sozinho e desarmado, Ed Wilson dá conta do recado. A gente conversa com ele, fala, aqui é a nossa área de serviço e tudo, então não dá para vocês virem roubar da gente aqui. Cada loja paga entre R$50 e R$300 por mês. Em 10 anos, o resultado é surpreendente. Nenhum assalto. É o cara que comanda tudo. Ele é linha de frente com o apoio da polícia também, né? Esta rua na Zona Sul também não sabe o que é assalto, mas a segurança aqui é bem diferente. Vigias motorizados, muita tecnologia, tudo monitorado por câmeras 24 horas. Um pacote anticrime que custa caro, 100 mil por mês. Você tem que estar sempre escondendo a bolsa, segurando, não sei, mas aqui pelo menos a gente pode usufruir. No bairro ao lado, o elegante Jardins, os índices de violência são de país desenvolvido. Mesmo assim, a Associação de Moradores arrecadou R$300 mil para construir uma base da polícia e instalar câmeras em todas as saídas do bairro. A preocupação é essa, em trazer um equipamento que possa beneficiar não só os moradores dos Jardins, mas a população geral de São Paulo. Aqui nesta rua, os moradores não pagam vigias e nem têm câmeras de segurança, mas criaram um método de proteção que eles consideram mais eficiente: a colaboração entre vizinhos. A placa está em todas as casas. As pessoas voltaram e começaram a se preocupar e viram que a minha segurança depende da dele. Sabe aquela história de vizinho cuidar da vida do outro? Aqui é bem-vinda. Aí eu peguei, fui para lá com meu celular e falei, é da polícia, fiz assim, sabe? Aqui vocês gostam que o vizinho cuide da vida do outro? Cuida, com certeza. Aqui é muito bem-vindo. É uma fofoca excelente aqui. Então, para falar sobre segurança nas ruas das grandes cidades, eu converso agora com o diretor do Grupo Impacto de Segurança, Walter Alencar. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigada. Super legal esse negócio dos vizinhos olharem aí, se ajudarem, né? É uma forma de você tentar se proteger numa cidade que tem índice de violência alto. É, né? usar esse olhar de interesse para proteção e não para bisbilhotagem. Né? Exatamente, para cuidar do outro, dos bens do outro, da casa do outro. Esse dado que a gente apresentou agora na abertura, que está sendo lançado nesse relatório que vai ser apresentado em Washington hoje, diz que no Brasil são 5 agentes particulares para cada policial na rua, né? É o segundo do ranking, só perde para a Guatemala. Essa é uma realidade que veio para ficar no Brasil. Com certeza. Hoje o aumento, principalmente da criminalidade, então isso acontece muito. Os condomínios hoje, as indústrias em geral, eles precisam e querem um pouco mais de segurança. Não que o Estado não dê essa segurança, mas eles querem ter ali um vigilante, eles querem ter ali as câmeras de segurança, eles querem estar protegidos.
Isso é mais comum no comércio, quando a gente pensa em números da segurança no Brasil, da segurança privada no Brasil. Isso é mais comum no comércio, nos negócios, ou nos prédios, nas casas, nas ruas sem saída? Aonde que tem mais público? Eu acho que no geral, tá? Mas hoje, vamos falar assim, nos anos para cá, o número de apartamentos, de condomínios cresceu bastante. Então isso, o que acontece? Eles querem a segurança ali. As pessoas buscam isso a cada momento. Então hoje a tecnologia das câmeras, todo mundo quer, vamos falar, você não vive num país que, vamos falar assim, seria alguma coisa no estilo, todo mundo estava, vamos se dizer dessa maneira, todo mundo estava parecendo um Big Brother, não é isso. Você quer se sentir seguro, então você busca essas, vamos falar, essas... Mas assim, desculpa te interromper, mas assim, a tecnologia, ela tem um lado que eu acho que é interessante, que é o seguinte: quando você depende de uma pessoa, um ser humano, que vai prestar serviço para você, você tem que ter, além do treinamento, uma confiança de que ele não vai se voltar contra você. Porque a mesma pessoa que sabe a sua rotina pode contar a sua rotina para um ladrão. Isso. Né? Que é sempre o problema da gente contratar a pessoa física, é porque ela vai estar na sua casa, ela vai conhecer seus hábitos, ela vai saber exatamente o que você tem, o que você faz. A pessoa física, você diz, é o vigilante. O vigilante, essa pessoa que você contrata, entende? Um dia você demite, ele fica com raiva, ou o condomínio troca, ele fica com raiva, ele conhece todos os hábitos. Então, a câmera não, ela não tem... A câmera você põe, tira e você mesma olha, você observa. A tecnologia, digamos, ela dá uma garantia de que ela não vai se voltar contra você. E ela pode também ser até uma prova, quando você tem uma invasão, né, de identificar as imagens e tal. Como é que é feito o treinamento nessa parte de confiança? Porque às vezes uma pessoa, a gente sabe como é que é no Brasil, às vezes a pessoa que hoje está trabalhando como vigilante, ontem estava trabalhando numa portaria, no outro dia talvez fosse encanador, não é assim que é uma carreira que ele faz em segurança. Vamos lá. Então, hoje para você ser vigilante, você tem academias que são regidas pela Polícia Federal. Eu não tenho como ter um vigilante que ele está respondendo a processo. Por quê? Porque toda a documentação dessa pessoa é regida pela Polícia Federal. Ah, entendi. Ou que está ligado a uma empresa particular. Por exemplo, a sua empresa. Isso. Os seus vigilantes todos têm um treinamento. São ficha limpa. Você tem que ser, por quê? Porque a cada 2 anos eles passam por uma reciclagem, que também é exigência da Polícia Federal. Você não pode, de maneira nenhuma, responder a um processo, vamos falar assim, ter participado de algum... Um assalto, enfim. Então, por quê? Porque você, se tiver alguma coisa no seu antecedente criminal, você não pode exercer a função de vigilante. Então, vamos entender. A segurança privada, ela segue regras e regulamentações que regidas são pela Polícia Federal. Quer dizer, existe um órgão fiscalizador que é superior a essa questão privada, que é uma coisa do Estado, que fiscaliza. Existem cursos, eles fazem cursos de quanto tempo? Então, na verdade, para você ser um vigilante, você precisa estar em academias credenciadas pela Polícia Federal, onde você permanece lá 16 dias úteis. Então, o que acontece? Você lá aprende de tudo. Você aprende desde os códigos, o que você pode fazer, o treinamento da parte física, tiro, que é muito importante. Ele não pode, ele é instruído como ele deve agir, como ele pode fazer. Isso é uma coisa que a gente pode contar para quem está em casa, porque às vezes existe uma certa confusão de qual que é o papel do segurança privado, particular, para o policial na rua, né? Existe também, inclusive, algumas críticas da polícia, né, da segurança pública em relação ao segurança particular. Por exemplo, o segurança particular pode abordar e pedir documento? Não. Não pode? Ele não tem o poder de polícia. Ele está lá para prevenir, para inibir uma ação que possa vir a acontecer, mas ele não tem o poder de polícia. Então, se, por exemplo, tem claro. um segurança no seu condomínio, eu contratei a tua empresa no meu condomínio para fazer a segurança, tem os homens, tem as câmeras e acontece alguma invasão, enfim, uma situação. Qual que é o procedimento? Então, todos os condomínios, empresas, indústrias, um cliente em geral que contrata uma empresa de prestação de serviço de segurança, ele tem o quê? As normas e procedimentos daquele estabelecimento. É feito o quê? Uma análise de risco antes. Você vai colocar, eu preciso colocar uma câmera ali, eu preciso colocar vamos falar assim, uma cerca elétrica naquele ponto. Se acontecer algum sinistro aqui, se acontecer alguma ocorrência aqui, eu vou chamar quem? Você está lá, vou chamar a polícia, vou avisar o síndico, vou avisar o gerente, dependendo do segmento. Então tem todo um procedimento.
ele está lá para prevenir. Prevenção. Prevenção Se tiver total. algum criminoso, ele não pode atirar, ele não vai se arriscar também e entrar no apartamento, mas chama a polícia e ajuda, talvez... Dependendo da situação, sempre aciona a polícia. O que eu acho assim, mais interessante é a logística, quando você aprende a logística, por exemplo, onde eu moro, num prédio vizinho, teve um assalto, um outro também teve um outro assalto, e com esse assalto eles descobriram qual era a falha que tinha de segurança lá. A cabine onde fica o porteiro, ela não era blindada. Então, você pode ter toda a segurança do mundo, vem alguém com uma arma e rende, fala, põe a arma na cabeça, acabou. Sim, acabou, toda a sua segurança termina ali. Então, tem que ter um lugar blindado e inviolável, que quando ele percebe que tem alguém entrando, imediatamente ele aciona a polícia e ele pode falar dali de dentro e chamar a polícia, porque não adianta, o cara não vai conseguir quebrar o vidro nem atirar, ele pode atirar, mas é blindado. Então, você tem que ter uma ilha de isolamento, né, de blindagem, para que uma pessoa lá dentro possa acionar alguém externo para agir. Porque se não tiver isso, tiver só uma portinha trancada, o cara vai lá, quebra, dá um tiro, põe, acabou. O que se chama isso? Isso se chama o botão de pânico. Você está numa guarita blindada, você pode acionar o botão de pânico dependendo da ação. E aí você consegue acessar a polícia. Você acessa a polícia, você manda uma pessoa lá da supervisão, quem tiver mais próximo do local. Vamos aproveitar e conversar por telefone agora com o Renato Aldarves, que é ex-tenente-coronel da Polícia Militar e ele é um especialista em segurança. Renato, boa tarde, obrigada por participar do N-Blogs. Boa tarde, é um prazer contribuir com a Rede Record. A gente estava falando aqui sobre o papel do segurança particular, né? Qual que é a atuação dele, ligado muito mais à prevenção. Você que trabalhou muito tempo na polícia e é um especialista em segurança, você acredita que, já que essa modalidade de segurança veio para ficar, você acredita que é importante ter uma integração maior, um contato maior do Estado com a segurança particular para melhorar a segurança pública? Sem dúvida. Eu acho que já passou da fase do questionamento, né? Da participação ou não da segurança privada no contexto de segurança pública. É uma realidade. Hoje mesmo nós tivemos dados aí estampados nos jornais de que, em média, no nosso país, a cada policial nós temos 5 integrantes de segurança privada. Ora, se eles fazem parte, de fato, desse sistema, eles devem estar perfeitamente interligados e corresponderem à expectativa da sociedade com relação ao papel de gerar segurança para ela, né? Sem sombra de dúvidas, eles devem ser inseridos de uma forma bem objetiva, bem clara, tratados na norma, para que a sociedade tenha segurança da efetiva participação deles. Até porque é importante que a empresa de segurança privada tenha informações, por exemplo, daquele bairro, né, do índice de criminalidade, para poder trabalhar até melhor naquele condomínio, naquele comércio. É importante também que a polícia tenha informações sobre algum tipo de ação que aconteceu próximo do local onde a segurança privada atua, para também melhorar o trabalho ali. É um trabalho conjunto, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que um cuidado que deve ser tomado é para que não haja sobreposição de funções, né? Mesmo porque algumas atividades, até por segurança da própria sociedade, devem ser exercidas pelo poder público. Isso é algo notório. Olha, se tem um fato comum nos países, especialmente nos países livres, democráticos, é que existe uma polícia pública, né? A polícia é o único organismo no mundo autorizado em usar força para regular comportamento. E isso é algo muito sério, porque o regular comportamento pode resultar em morte, pode resultar em lesão corporal. Então, esse papel deve ser muito bem regulamentado, como eu já disse. Agora, existem ações que são complementares dessa ação própria de polícia, né? Basicamente, segurança se faz com 3 níveis, né? O nível primário é o nível de ação no ambiente. Por exemplo, as prefeituras têm um papel muito importante nisso, em prevenir situações que são chamativas, que são atrativas para a prática criminal. Por exemplo, falta de iluminação, terrenos baldios, enfim, uma série de coisas. Mas faz parte desse contexto também de proteção primária essa atuação, que existe um espaço para a atuação da segurança privada, sim. Quando você coloca um agente, uma pessoa que sinaliza para o ambiente, estou aqui para tratar de segurança, você inibe ações criminosas, né? Com certeza. Agora, eventualmente, aquela repressão à prática criminosa, isso deve ser um papel exercido pela polícia pública, porque além da autorização estatal para agir,
nós vamos falar de competência, nós vamos falar de a própria autoridade com responsabilidade e outros princípios que são muito importantes. Okay. Mas, olha, sem sombra de dúvidas, é inquestionável a participação desse segmento na sociedade. Tá certo, Renato Aldarves, ex-tenente-coronel da Polícia Militar, especialista em segurança pública, falando com a gente por telefone. Muito obrigada pelas informações aí, complementando essa discussão no Uniblogs. E eu aproveito para falar para você que a indústria de segurança aqui de São Paulo criou novos equipamentos de proteção para inibir os crimes. Vamos ver. Tecnologia de ponta, câmeras que enxergam melhor e mais longe do que qualquer vigilante. Essa tem alcance de 20 quilômetros. Tem um sistema de inteligência que reconhece rostos, mesmo em ambientes lotados. Ideal para monitorar aeroportos, fronteiras ou grandes eventos em espaços abertos. Melhorar a vigilância noturna é o diferencial deste outro equipamento. Qualquer pessoa pode ser identificada, mesmo a contraluz. Veja só a diferença entre uma câmera convencional e a que tem essa tecnologia. Ideal para um estacionamento fechado, por exemplo. O setor de segurança está em crescimento no Brasil, impulsionado pelos grandes eventos que vão acontecer por aqui nos próximos anos, como a Copa do Mundo e a Olimpíada no Rio de Janeiro. O foco do setor de segurança hoje é o desenvolvimento de programas de computador, que deixam os sistemas de monitoramento mais eficientes. Aqui tem um bom exemplo, uma maquete de um presídio com uma ferrovia passando em volta. A gente pode reparar que não tem muitas grades reais, são grades virtuais. Olha só aqui na tela do computador. Esses traços vermelhos, criados aqui mesmo, neste computador, é que delimitam qual é a área de segurança e também o espaço aéreo. Por exemplo, se alguma aeronave, um helicóptero se aproximar para resgatar um prisioneiro, o alarme dispara. O sistema é extremamente eficiente, um sistema que nasceu de uma aplicação militar para controle de disparo de míssil. A maior demanda que se tem para esse tipo de aplicação são empresas com alto valor agregado, onde necessitam fazer proteção no seu patrimônio com um sistema altamente eficiente, sem que você tenha que fazer gestão de falsos alarmes. Quer dizer, é todo um conjunto de equipamentos, de softwares, câmeras, cercas e treinamento que faz a segurança ser bem sucedida, né? Esses lançamentos, essas feiras que mostram as novidades na segurança, elas são incorporadas realmente no dia a dia? Elas são muito caras? Como que está isso no Brasil ainda? São incorporadas no dia a dia, sim. Inclusive, você tem que estar sempre atualizado a isso, sabe? Porque a bandidagem parece que anda querendo andar do seu lado. Então, você precisa estar o quê? Você precisa buscar e tentar limitar ele ao máximo. Então, você precisa estar atualizado, você precisa estar... A criminalidade se recicla na tecnologia e acaba usando a favor do crime, não, né? E acaba ficando obsoleto, velha a sua tecnologia muito logo, é isso? Então, o que acontece? Você tem que sempre buscar mecanismos que você possa coibir isso. Então, o impacto e as empresas de segurança buscam isso quase todos os dias. Eu achei muito legal esse trecho da reportagem que mostra as câmeras com alta tecnologia de definição de reconhecimento de rosto, né? Porque isso ajuda muito. Você passa lá para a polícia, para a delegacia da região. Inclusive, hoje, muitos crimes são resolvidos com a ajuda das câmeras. Então, um exemplo, em atropelamentos, invasões, você consegue buscar quem são as pessoas. Eu até acho que em São Paulo, eu acho que é uma falha. Não tem quase webcam ao vivo para você ver São Paulo. Uma terceira, quarta maior cidade do mundo. Não tem uma webcam ao vivo para você ver nem o trânsito. No Rio de Janeiro... Em pontos da cidade. Nenhuma. Não tem nenhuma. No Rio de Janeiro, a CET, no equivalente ao Rio de Janeiro, coloca as câmeras à disposição na internet. Você pode ver várias avenidas, as pessoas passando. Você pode ter essa sensação até de segurança de estar observando. Em São Paulo não tem. Então, é só assim quando tem um crime, então a polícia vai lá e pega as câmeras de toda a região, dos prédios. Vasculha, mas eu acho que ainda é pouco o que a gente tem muito aqui. Pouco, né? A gente poderia ter um pouco mais de informação do que está acontecendo em tempo real na cidade para tentar se proteger. Exatamente. Vamos aproveitar agora, dar uma pausa nesse papo e conversar com a Rosana Herman, que é a blogueira convidada de hoje, e o destaque dela lá no blog, no portal R7, que é o Querido Leitor. O que temos lá? Então, tem um post que está no ar agora, no Querido Leitor, r7.com/Rosana, ele redireciona direto para o blog, chamado Para Onde Vamos? E é uma reflexão sobre essa vida que a gente leva nas redes sociais, falando sobre tudo, querendo contar tudo. E eu tenho essa teoria de que
de tanto a gente querer falar de si, se expor e se fotografar, a gente acaba falando mais do que deve, às vezes até em termos de segurança também, porque a gente esgota o repertório. Você já contou tudo da sua vida, você começa a dar detalhes. É mais ou menos o mesmo princípio dos reality shows, como você mesmo comentou. Chega uma hora que você não tem mais assunto, começa a contar intimidades nas redes, sabe? Começa a confundir, assim, o que é a sua própria vida privada com a vida pública. Talvez por isso a rede social esteja tão chata hoje em dia e tão sem conteúdo, né? Isso, as redes elas estão se tornando coisas insuportáveis, porque praticamente ninguém mais passa conhecimento nenhum. Informação, curiosidades. É só dela. O pessoal fica até com medo, né, de pôr alguma coisa. Mas o louco é que nós estamos fazendo isso voluntariamente, ninguém está obrigando a gente a se expor, a gente está se expondo porque quer. Foi lançado esse novo iPhone, que agora a câmera frontal é em alta definição. Por quê? Porque as pessoas tiram mais fotos de si mesmas do que das paisagens. Tem gente que viaja o mundo, só tem foto da cara dela. Entende? É muito louco. Daqui a pouco vai ter segurança privada na rede, né? Daqui a pouco pode ser um novo nicho de segurança. Você vai ter que contratar um segurança para impedir que você mesmo conte demais. É isso aí, gente. Entra lá, confira esse texto, r7.com/Rosana. Quando um agente que trabalha para a sua empresa, por exemplo, comete algum erro durante o trabalho, né? Enfim, se excede ou acaba usando a arma do jeito que não deveria, de quem que é a culpa? Para quem que vai essa responsabilidade? Para ele mesmo, né? Quando ele faz esse curso, ele é muito bem instruído. Ele ainda passa por uma reciclagem interna dentro da empresa, mesmo tendo as normas seguidas pela Polícia Federal. Então você instrui ele, você faz as normas e procedimentos que a gente falou em outro bloco, que ele tem que seguir. Então se ele tomou alguma ação sobre, vamos falar assim, se ele fez alguma coisa errada, ele é responsável por isso. Não é a empresa de segurança que vai responder. É ele pessoalmente. Ele pessoalmente e deve respingar alguma coisa para a empresa. Porque a gente assim, acompanha as notícias e vê que assim, repetidas vezes, seguranças de balada, de casas noturnas, assim, às vezes abusam do poder. Já teve casos de rapazes que foram espancados, torturados. Eu até li essa coisa de que tem um quartinho da segurança para onde se leva o rapaz ou a pessoa, às vezes que está bêbado, tá mal. Já vi várias coisas graves de rapazes espancados. Geralmente essas pessoas que fazem segurança nesse tipo de recinto são pessoas que não, vamos falar assim, que são os famosos bicos. Tipo, não é uma empresa contratada. Uma empresa contratada, entendeu? É o vigilante, aquele antigo vigilante, talvez, da rua, que ficava numa cabininha. Isso, que não é regularizado. Que isso ainda tem muito, sabe? Então, tem pessoas que pensam que fazem a segurança por ser muito antigo no bairro, por não ter nenhum conhecimento de lei, não ter o porte, não ter nada disso. Então ele acaba pensando que ele é mais do que a polícia. E o que é muito porque grave. Porque ele não tem orientação. O que é muito grave, porque como que você consegue punir um cara desse, ou quem você vai responsabilizar? É a própria pessoa, né? Não tem uma empresa, a Polícia Federal por trás para ajudar no treinamento, tudo isso. Claro, porque uma ação tomada por um vigilante de uma empresa regularizada, é claro que as sanções também vão sair sobre a empresa. Claro. E existe até um mercado de pessoas realmente, empresários muito assim, ricos ou famosos, que às vezes contratam seguranças de outros países. Tem gente que traz de Israel, traz pessoas altamente treinadas. Que são treinados assim, né, para sequestro, para coisas mais graves, não só, assim, digamos, coisas mais corriqueiras, né? Mas é corriqueiro, assalto aqui em São Paulo é corriqueiro, infelizmente corriqueiro, faz né? parte da nossa rotina. Né? Então tem pessoas que têm um treinamento realmente mais específico, com certeza. Né? Falando sobre essa rotina de assaltos, a gente andou vendo muito esse ano aqui em São Paulo arrastões nos restaurantes, né, de bairros nobres, às vezes nem tão nobres, né, bairros de classe média também, com arrastões em restaurantes durante a noite, lanchonetes, né? Como que fica o trabalho da segurança privada depois de episódios como esse? Então, você tem que, como eu falei no bloco anterior, você tem que tentar fechar ao máximo, deixar, vamos falar assim, não dar situação para que o bandido tome alguma ação. Então, o que acontece? Hoje, em diversos condomínios no qual o Impacto presta serviço, você já tem o kit arrastão. O que é isso? Cada apartamento tem um botão de pânico. Cada apartamento automaticamente viu alguma situação,
Por quê? Porque o rapaz da guarita pode ser rendido, algum descuido, alguma coisa, pode ser nem a empresa que faz a segurança, não faz a portaria, existe muito dessas coisas. Então ele pode ser rendido. Sendo rendido, automaticamente o morador que vai olhar a janela, que tem as imagens do elevador, que viu alguma atitude suspeita, ele vai acionar o botão de pânico numa central como é impacto de 24 horas, você vai tomar as medidas e vai seguir o que manda aquele procedimento daquele cliente. Quer dizer, o empresário do ramo do restaurante, ele pode trabalhar com o tipo de segurança desse botão... botão de pânico. Botão de pânico, e aí ele percebe uma movimentação lá da cozinha, lá dos fundos, ele já aciona. Ele aciona e automaticamente você vai cair numa central de monitoramento 24 horas. Pode ajudar numa situação como essa. Uma vigilância que a gente vê, tem lojas super simples de bairro, essas lojas que a gente vê que tem olheiro, né? Olheiro, ou uma câmerazinha aqui no balcão. Que fica só percebendo, porque é como se houvesse uma atitude suspeita, né? Que se diz. Que não é o comprador original que vai lá para comer uma pizza. Ele percebe que já tem uma coisa que é diferente. Não é só estética, que tem ladrão que vai de bem vestido. Mas é de comportamento, de olhar, e que a pessoa que já está acostumada com isso, ela com certeza ela já consegue. Eu sei que tem um treinamento dos japoneses chamado Olhar de Sampaku, que diz que tem uns templos no Japão, que de olhar no olho, ele percebe a sua intenção. Olha, mas aí tem que ser muito bem treinado, né? Ninja. Tem que ter, acho que, uma atividade também um pouco paranormal. Mas, assim, existe toda uma percepção de comportamento realmente de quem está... Claro, né? Porque você está acostumado com aquele público, vamos falar assim. Se você vê uma pessoa... Dependendo do local, uma pessoa de alguma atitude suspeita... Atitude altamente suspeita. Com certeza. Já fica mais esperto. Já. É isso aí, gente. A N-Blog de hoje falando sobre segurança privada no Brasil, que cresceu muito nos últimos anos, vai ficando por aqui. Muito obrigada, Walter, pelas informações. Obrigado Rosana, pela participação. Quem quiser rever o programa, acessa o portal R7, r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.